Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao canal do Lucarnas. No dia 15 de dezembro de 2025, durante o programa do Ratinho, na emissora SBT, ocorreu a participação do senador da República, Flávio Bolsonaro. Ficamos surpresos, pois parece que a corrida presidencial já se iniciou com um trabalho intenso, sem que ninguém, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tenha alertado a população brasileira sobre o início da campanha eleitoral que ocorrerá em 2026. O Flávio Bolsonaro apresentou soluções para diversas questões no Brasil, abrangendo educação, saúde pública, segurança, despesas e emprego, mesmo quando a taxa de desemprego se encontra em níveis baixos. Contudo, também apresenta soluções para o desemprego, o que é impressionante, uma vez que não reconhece a realidade do país nessa área atualmente. Não conseguimos compreender por que, se ele possui tantas soluções inovadoras, até o momento ele, seu pai, agora presidiário, e seus irmãos, que têm décadas de experiência na política, com exceção do novato lá de Santa Catarina, o futuro deputado federal, assim ele diz, o tal Jair Renan. Você acha que vai estourar lá no estado de Santa Catarina? Então, nunca apresentaram sequer uma proposta que pudesse abordar as questões discutidas. É curioso, considerando que seu pai, o presidiário atualmente, agora recluso, também não apresentou nada desse tipo durante a sua, vamos assim considerar, nefasta passagem pela presidência da República. Durante a sua fala, houve um momento em que mencionou que a solução para o Brasil seria implementar o tesourão, tá? O tesourão adotado por seu pai quando estava no governo, promovendo cortes de despesas. Então, isso resultou em uma série de aplausos, expressões de contentamento, levando-nos a questionar se essas pessoas possuem uma memória curta, bem pequenina, por conveniência ou uma patologia relacionada. Para esclarecer esta situação e refrescar a memória desse público, poderiam fazer um pequeno esforço e pesquisar sobre diversas publicações na mídia digital, jornais e entrevistas para emissoras de rádio e televisão, datadas de 2019 a 2022, 2023, até 2024, etc. Então, nessas publicações e entrevistas ocorridas, há informações
fartas sobre cortes nas bolsas de, por exemplo, pós-graduação, bloqueios de recursos de ministérios correspondentes, ataques a universidades e instituições de pesquisas universitárias e não universitárias, que ameaçaram o sistema científico atual do país, redução de investimentos em educação e ciência, que paralisou 17 universidades federais, com risco até de fechamentos, devido à falta de recursos, de investimentos. Uma matéria, para vocês terem uma ideia, uma matéria da revista Veja, datada de abril de 2022, destacou que, em meio à pandemia, ocorreram cortes de 79% na saúde e de até 85% na educação. Olha, realizar um corte de 79% na saúde durante uma pandemia é, no mínimo, algo incompreensível. Os reflexos de desinvestimento na educação foram evidentes, conforme reportagem do jornal Estado de Minas, em abril de 2023, que indicou que mais de 6.000 cientistas brasileiros deixaram o país nos últimos anos. E o que isso implica? É a pergunta, né? Então, vejam, quando um cientista emigra, ele não se despede apenas de suas posses, ou pega a sua malinha e vai embora. Não, ele leva consigo seu conhecimento e suas pesquisas para desenvolvê-las em outras nações. Um exemplo claro disso que estamos aqui comentando, um pesquisador que busca a cura do câncer no Brasil, diante da falta de investimentos, de estímulos, decide mudar-se para os Estados Unidos. E lá onde encontra financiamento adequado, incentivos, e assim consegue avançar em suas pesquisas e tem sucesso. O que ocorre com o Brasil que não apoiou esse profissional, esse cientista? Acaba tendo que pagar significativamente mais caro para acessar essa cura, essa descoberta, É uma situação absurda, mas, felizmente, muitos desses pesquisadores que saíram do país estão retornando. No campo da segurança pública, que sempre foi uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro. Segundo outra reportagem no jornal O Globo, em setembro de 2022, informava que o governo Bolsonaro reduziu em 96% os investimentos da Polícia Federal em ações de prevenção e combate ao tráfico de drogas e outros crimes. Uma drástica redução. Outra reportagem na Carta Capital, em setembro de 2022, dizia que Bolsonaro reduziu em 94% os recursos destinados a programas de enfrentamento à violência contra a mulher, E atualmente estamos observando as consequências com índices alarmantes. Embora o governo atual tenha reestabelecido esses investimentos, o que foi perdido, isso demanda tempo para ser recuperado. Isso demora décadas. Então,
Entretanto, se você acredita que o governo Bolsonaro se limitou a cortes prejudiciais à população brasileira, você está muito equivocado, meu amigo e amiga, pois ele também implementou reduções tributárias, né? E isso observamos também em matéria do G1 de setembro de 2019, logo no início do mandato do atual presidiário, né? Bolsonaro editou medida provisória que extingue o DPVAT a partir de 2020. Né? Uma excelente notícia para o público proprietário de veículos, né, que não precisaria mais pagar esse imposto. Contudo, qual foi a repercussão disso? Uma outra matéria também do G1, em novembro de 2023, afirma que a Caixa Econômica Federal apenas custearia o seguro DPVAT para acidentes ocorridos até 14 de novembro de 2023. Isso significa que se uma pessoa, né, estando em um ponto de ônibus, aguardando o seu transporte, e um motorista irresponsável e embriagado atropelá-lo, como fez um certo deputado do estado de Goiás, que é do PL, né? Deputado federal, chamado Gustavo Gayer. Vocês conhecem a história desse meliante, vamos assim dizer. A pessoa não terá direito à indenização do seguro, DPVAT. Porém, calma, né? Vamos com calma, que a situação pode piorar. Conforme reportado também pelo G1 em 7 de julho agora de 2025, a extinção do DPVAT, pasmem, resultou em gastos ao Sistema Único de Saúde, o SUS, de 449 milhões de reais somente em 2024. Devido a acidentes no trânsito. Adivinha quem arca com esse prejuízo? Né? No entanto, não podemos negar que Bolsonaro também reduziu o ICMS, estão se recordando? Sobre os combustíveis. Sim, mas vale lembrar que ele assumiu a presidência em 2019 e durante seu mandato observou uma explosão, né, nos preços dos combustíveis, sempre declarando, conforme reportagem da CNN em outubro de 2021, que não interferiria nos preços e antecipando um novo aumento, inclusive à época, né? Ele alegava que não poderia agir, afirmando que essa questão era exclusiva da Petrobras e que não havia o que fazer. Lembram-se também dessas manifestações, né? Contudo, a estratégia dele era, juntamente com Paulo Guedes, né, era incitar a população brasileira a ficar tão irada com a Petrobras que clamaria pela privatização da empresa. E assim não haveria resistência para tal ação, ou seja, privatizar, vender um patrimônio nacional como essa empresa Petrobras. Então, ele implementou cortes e vendas em pedaços, né, em fatias, mas seu objetivo final era, sem dúvida alguma, privatizar a Petrobras, pois diziam, juntamente com Paulo Guedes, né, que em 30 anos a Petrobras iria valer zero.
como indicado nas declarações, em que se comprometeu a discutir o que fazer com a empresa e criticou a burocracia no processo de privatização. Então, no entanto, à medida que se aproximava de 2022, ele não conseguia avançar com a privatização e, enfrentando um cenário eleitoral, tomou a decisão apressada e totalmente motivada por interesses eleitorais de sancionar, uma lei que limitava o ICMS dos combustíveis, mas vetou a compensação aos estados, porque você tirando um imposto daquele estado, teria que haver uma compensação para substituir, a receita provocada pelo imposto que foi retirado. Então, ele excluiu a compensação para aqueles que seriam mais impactados pela ausência desse ICMS, importante para os orçamentos estaduais que sustentam os municípios. É uma engrenagem. Então, assim, em junho de 2022, conforme reportagem também da CNN, os governadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra a legislação que alterou o CMS sobre combustíveis e ficaram apreensivos, preocupadíssimos, pois não receberiam nada e, ao mesmo tempo, teriam que continuar pagando ao governo, o que aumentaria significativamente as dívidas estaduais. Então, o Supremo Tribunal Federal, considerando essa situação, fez o quê? Decidiu a favor dos governadores. E quem acabou arcando com essa conta? O UOL, em outubro de 2023, reporta que o governo Lula fez um acordo com os estados para repor o ICMS, um custo de 26,9 bilhões de reais. Assim, quem pagou as consequências dessa decisão foi, mais uma vez, a própria população. Então, vão vendo o acúmulo de problemas que foram deixados para trás no governo do Bolsonaro e que refletem ainda no atual governo. O indivíduo realiza uma ação sem reflexão, apenas para angariar votos, prejudicando assim a economia do país. E o mais curioso é que, ao assumir, Lula efetuou alterações na Petrobras, resultando na diminuição do preço dos combustíveis. Ainda assim, a população continua a pagar o ICMS e, mesmo com esse tributo, os combustíveis permanecem mais acessíveis do que quando sem ICMS. Mas o desgoverno, à época, dizia que existia fatores como a pandemia e um conflito em curso. Agora, vamos pensar, Você já considerou quantos episódios bélicos ocorreram e estão ainda ocorrendo durante o governo atual de Lula? Já refletiu sobre isso ou apenas percebe as guerras e a pandemia lá no governo de Bolsonaro? Sinceramente, se você acredita que o governo Bolsonaro se limitou, a cortes, está bastante equivocado. De acordo com a CNN, em janeiro de 2022, o fundo eleitoral do mesmo ano, 2022, é 7 vezes superior ao montante destinado à Anvisa em 2021.
A Anvisa, um órgão relacionado à saúde e vacinação, encarregada de tudo que diz respeito a uma pandemia, recebeu menos recursos do que o fundo eleitoral. É impressionante. Este é um indivíduo que proclamava ser contrário ao sistema, né? Enquanto o incompetente que se opunha a esse sistema é o que mais o fortaleceu no país. É uma grande hipocrisia. Então, também conforme reportado pelo G1 em fevereiro de 2022, impulsionado pelo famigerado orçamento secreto, o valor das emendas parlamentares triplicou durante o governo Bolsonaro. Mais uma vez, o incompetente, juntamente com Paulo Guedes, alegava lutar contra o sistema. Não é? Estão lembrados? Fortalecendo-o. As emendas triplicaram e é importante lembrar que essa questão do orçamento secreto é considerada pela Transparência Internacional como o maior esquema de corrupção do planeta. E há quem afirme que não houve corrupção no governo Bolsonaro. E isso é pura hipocrisia. No entanto, é também pertinente abordar a questão dos alimentos, uma vez que logo no início do governo Lula havia uma presença significativa de bolsonaristas nos supermercados, né? Um deles, um tal de Francisco aí, localizado lá no Maranhão, que já se encontra hoje, tá? Fazendo campanha, acreditando que será vitorioso na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados. Este acéfalo, ele constantemente mencionava o preço do arroz japonês ou chinês, né? Exemplificando, veja, o arroz, né? Custa R$50, ignorando completamente que, em janeiro de 2023, a inflação dos alimentos havia atingido 57% durante o governo Bolsonaro. Essa pessoa despreparada acreditava que, sob a administração do mito, a situação era resultado da pandemia, né? É incrível. Então, a razão para o aumento dos preços dos alimentos durante a gestão do Bolsonaro é claríssima. Em um artigo publicado em setembro de 2020, foi informado que o Brasil esvaziava os estoques de alimentos, perdendo uma ferramenta essencial para o controle de preços. O governo incompetente não reabasteceu os estoques da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e no início da pandemia, o que ele fez? Decidiu extinguir todos eles. Esses estoques eram fundamentais para momentos críticos, como uma pandemia, quando a produção diminuiria e esses produtos poderiam ser inseridos no mercado para estabilizar preços. É a lógica na economia do mercado. Da mesma forma, em situações de tragédia, como o que ocorreu nas enchentes no Rio Grande do Sul, esses estoques serviriam como suporte, né? Não haveria tanta necessidade de fazer a arrecadação nacional. Contudo, a administração Bolsonaro decidiu por outra abordagem e com um detalhe adicional, hein? Vendeu esses estoques a preços extremamente baixos. Então, uma coisa feita no passado, né, reverberando no futuro. Então, quando questionado sobre o aumento dos preços dos alimentos, ele alegou, conforme matéria do IG, de junho de 2021,
que o lockdown era responsável pela alta dos preços, afirmando que prefeitos e governadores que implementaram a política de fica em casa, né, eram os culpados pela inflação. É muita canalice, não? É impressionante a falta de vergonha dessa atitude. Nunca reconheceram. A pandemia afetou o mundo todo e o Brasil teve um dos lockdowns mais flexíveis globalmente, né? Perdendo apenas para a Índia, onde a implementação de isolamento é desafiadora devido à alta densidade populacional. Não existe espaço, né? Das pessoas lá ficarem sozinhas em um determinado local, porque tudo é ocupado. Então, conforme relatório da Gazeta do Povo, divulgado em janeiro de 2023, o governo de Bolsonaro encerrou seu mandato com um superávit. Essa também é boa, hein? De 54 bilhões de reais. E tudo pomposo, deixamos dinheiro, né, para o Brasil continuar o seu desenvolvimento. 54 bilhões de reais após, amigos e amigas, se esquecendo de 8 anos de déficits. Tá? Isso implica que todos os cortes, o fechamento de universidades, o povo sem acesso a alimentos, sem recursos para adquirir comida, e a parceria do incompetente com o Paulo Guedes para vender ativos públicos, será que valeram a pena? Pois resultaram em uma manobra que gerou somente 54 bilhões de reais em superávit em 2022. Contudo, vamos analisar esses 54 bilhões aí sintetizando, né, de lucro que ele deixou no país, né? Contudo, desperta curiosidade este superávit de 2022 em comparação ao que ocorreu, vamos lá, 2019, 2020 e 2021. Porque em 2022 apareceu com esses 54 bilhões, certo? Em 2019, o déficit foi de 95,1 bilhões de reais. Em 2020, o déficit alcançou 743,1 bilhões. E em 2021 houve uma redução, mas ainda assim resultou em um déficit de 35 bilhões de reais. Somente em 2022, de forma quase mágica, né, esquecendo-se os déficits de 3 anos atrás, durante o governo dele, registramos um superávit de 54 bilhões de reais. Que maravilha, não? Agora vamos refletir juntos, né, com este exemplo aqui. Se você possui uma conta bancária com saldo negativo de R$100, tá? Devemos, estamos no vermelho, R$100. E vamos realizar um depósito de 40 ou de R$50. Pimba na conta. Sua conta ficará positiva ou continuará negativa? Tem uma diferença aí, né? Assim como um gestor ineficaz consegue justificar um superávit enquanto ignora os déficits acumulados por 3 anos. O portal Gazeta, e ainda para complementar isso, o portal Gazeta do Povo, assim como outros veículos, incluindo o ICL, que aparentemente, né,
assim, entre aspas também, né? Conta com colaboradores que completaram pelo menos o ensino fundamental e sabem trabalhar com calculadoras, né? E podem realizar cálculos simples, não precisam ser complicados. Divulgou quase na mesma data a notícia de que o déficit histórico sem precedentes deixado por Bolsonaro e Paulo Guedes nas contas públicas se aproxima de 800 bilhões de reais, complicando a situação do governo de Lula. É fundamental esclarecer que o governo Bolsonaro foi o que mais possuía recursos disponíveis neste país em razão da pandemia, que lhe permitiu acessar uma coisinha que muitos não falam, o orçamento de guerra. Portanto, além do orçamento regular que dispunha, recebeu 600 bilhões de reais adicionais para enfrentar a crise sanitária. E mesmo assim não utilizou a totalidade dos recursos destinados ao orçamento de guerra. Sendo assim, deveria, pela lógica, ter sobrado uma quantidade considerável de dinheiro, especialmente considerando os cortes e as privatizações que foram realizadas. Para onde foi todo esse dinheiro, hein? É uma questão que até hoje não responderam convictamente, né? O Bolsonaro que nunca entendeu de nada, né? Agora, o seu Paulo Guedes que sumiu e nada explicou. Então, você já parou para refletir sobre isso? Inclusive, há uma matéria que relata que o teto de gastos foi ultrapassado 5 vezes durante o governo Bolsonaro. E isso não é atribuído à pandemia, mas sim à má gestão. Não é à toa que uma outra reportagem afirma que o Brasil teve a pior gestão do mundo na pandemia, conforme estudo de um instituto australiano com 98 países que avaliou as respostas à crise da Covid-19. A Nova Zelândia foi classificada como líder, enquanto o Brasil registrou a pior performance. É verdadeiramente surreal. Esperamos, apesar de pouco longo, que este vídeo contribua para relembrar esses fatos. Existem outros, mas esses que consideramos como principais também, e também para refrescar a memória do senhor Flávio Bolsonaro, que fez uma série de declarações pouco sensatas no programa do Ratinho, onde observamos os jurados que lá estavam com expressões de perplexidade, como se perguntassem: o que está acontecendo, hein? E ainda existem pessoas por aí afirmando que esse senador irrelevante é o melhor candidato para resolver os problemas do Brasil, juntamente com seus cúmplices da direita e extrema-direita, e conduzir o Brasil ao caminho da prosperidade. É, no mínimo, irreal. Obrigado por estarem aqui na nossa página. Comentem, divulguem. Inscreva-se em nosso canal para dar aquela força a este nosso trabalho. E até uma próxima conversa.